No vídeo passado, nós vimos Deus convocando Moisés para ser o libertador do povo de Israel da escravidão do Egito, que já durava 400 anos. Nesse capítulo, nós vamos ver a continuação da conversa entre Deus e Moisés. Quando parecia que a questão de Moisés sobre quem era Deus estava respondida, ele ainda se sentia inseguro e então começou a arrumar desculpas. A primeira desculpa foi dizer que ninguém iria acreditar que ele era o enviado de Deus para libertar o povo. Então o Senhor fez algo que nunca havia sido feito antes. Deus deu a Moisés o poder de fazer sinais e prodígios. Essa capacidade de usar o poder divino nunca havia sido concedida a nenhum homem na história. E nós não podemos esquecer que este poder não vinha de Moisés, mas de Deus agindo através de Moisés. É a mesma coisa misteriosa que acontece nos nossos dias. Qualquer poder que nós temos não é nosso poder, nem vem de nós ou das nossas mentes, mas de Deus agindo através de nós pelo seu Espírito Santo. E o primeiro sinal que Deus deu para Moisés foi a vara que ele trazia na sua mão. Deus transformou a vara de Moisés em um pedaço de madeira morto e seco em uma cobra e depois transformou a cobra em vara outra vez. Estava claro ali que, em vez de pastorear ovelhas, Moisés estava prestes a liderar o povo de Deus. No segundo sinal, Deus falou a Moisés que ele colocasse a mão no peito. Quando ele tirou a mão do peito, ela estava leprosa. Então Deus mandou ele colocar a mão leprosa no peito outra vez e ela ficou sarada. O sinal estava diretamente relacionado a Israel. Assim como o povo escolhido começou puro e depois se corrompeu, Deus iria redimir o seu povo, porque só Deus pode pegar uma pessoa ou uma nação contaminada pelo pecado e purificá-la pela fé através do sangue de Jesus Cristo, seu Filho. E o terceiro sinal foi uma demonstração do poder de Deus sobre os deuses do Egito. Deus capacitaria Moisés a transformar uma porção das águas do rio Nilo em sangue. O rio Nilo era um símbolo da vida e também era um deus na religião egípcia. E ao transformar aquelas águas em sangue, Deus estava mostrando o seu domínio completo sobre todo o sistema religioso do Egito. Mas Moisés ainda permanecia inseguro e deu uma segunda desculpa. Disse para Deus que ele não era um orador eloquente, ou seja, ele não iria saber se expressar direito diante dos líderes de Israel e diante de Faraó. Mas Deus deixou claro para ele, assim como deixa claro para nós hoje, que assim como ele fez a cada um de nós, ele também é capaz de usar os dons e as aptidões que ele mesmo nos deu para que possamos cumprir os seus propósitos. Mas aí veio então a terceira desculpa. Ah, Senhor, qualquer outra pessoa pode fazer isso melhor do que eu. Ah, isso foi a gota d'água. Deus ficou muito irado. Mas em sua grande misericórdia, disse para Moisés que enviaria o seu irmão Arão junto com ele para ser o seu porta-voz. A lição aqui é clara. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Por isso nós devemos confiar nele e obedecer às suas ordens. Quando nós compartilhamos nossas fraquezas com ele, nós não estamos falando nada que ele já não saiba. A vontade de Deus nunca vai nos levar a um lugar que não seja possível sermos capacitados pelo poder de Deus para cumprir a nossa missão. Enfim, terminou a conversa, pelo menos por enquanto, entre Deus e Moisés. E ficou decidido que Moisés iria sim obedecer a Deus. Então ele voltou para casa e, com a aprovação e a bênção do seu sogro Jetro, ele e sua esposa Zípora, agora com 2 filhos, Gerson e Eliezer, partiram para o Egito. Curiosamente, Deus falou para Moisés que ele mesmo, Deus, endureceria o coração de Faraó para não deixar o povo sair do Egito. Como pode ser isso? Nós aprendemos 2 lições aqui. Primeiro, aprendemos que nem sempre Deus vai lutar com o homem. Há ocasiões em que nós mesmos endurecemos o nosso coração o suficiente para que a nossa caminhada seja travada. E essa era a situação de Faraó.
E em segundo lugar, aprendemos que a rebelião contínua contribui para o endurecimento dos nossos corações. Toda vez que ignoramos a exortação de Deus para nós, toda vez que dizemos ainda não ao seu senhorio, nossas mentes se tornam resistentes ao Espírito de Deus. Lembrando que o mesmo sol que derrete a cera é a que endurece o barro. A reação está no material e não no sol. Assim também, a reação está na nossa essência, que insiste em não querer obedecer à vontade de Deus. Na sequência, nós vemos que Deus permitiu uma doença em Moisés, que quase o levou à morte, porque ele ainda não havia circuncidado o seu filho mais novo. E isso desagradou a Deus. Mas Zípora rapidamente percebeu a situação e ela mesma circuncidou o menino. E então Moisés sarou. Logo depois, ele se encontrou com seu irmão Arão, aquele que seria o seu companheiro de jornada durante os próximos 40 anos. E o capítulo termina com uma ótima aceitação que Moisés teve diante do povo de Israel depois que eles viram a demonstração do poder de Deus pelas mãos dele. Quando o povo ficou sabendo que Deus iria resgatá-los daquela escravidão, adoraram ao Senhor. Aqueles foram tempos de calmaria antes da tempestade que viria. Deus estava prestes a declarar guerra contra o Egito e contra Faraó. E a vida do povo de Israel ficaria ainda pior do que antes que eles pudessem ser livres. E amanhã nós veremos o momento do confronto entre Moisés, Arão e Faraó. Não perca! Até lá!